Boa noite a todos. Peço a Deus que nos ilumine para que tenhamos êxitos nos nossos trabalhos. São 19 horas e 1 minuto do dia 19 de maio de 2014. Havendo quórum legal, declaro aberta a 17ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Brotas do ano de 2014. Na fase do expediente, nós vamos votar agora a ata da 16ª sessão ordinária. Os senhores concordam com a dispensa da leitura? Sim? Coloco em discussão. Coloco em votação. Quem estiver de acordo, permaneça como se encontra. Caso contrário, se manifeste. Pois não? Ok. Eu declaro aprovada a ata da 16ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Brotas por 9 votos favoráveis. A ata da 6ª sessão extraordinária, os senhores concordam com a dispensa da leitura? Sim? Coloco em discussão. Coloco em votação. Tá bem? Quem estiver de acordo, permaneça como se encontra. Caso contrário, se manifeste. Declaro aprovada a ata da 6ª sessão extraordinária de 2014 da Câmara Municipal de Brotas por 9 votos favoráveis. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura das correspondências recebidas e expedidas. Boa noite, senhores. Ofício GP 1268 de 2014. Senhor Presidente, tenho a honra de convidar Vossa Excelência para o 6º encontro do ciclo de debates com agentes políticos e dirigentes municipais de 2014, a realizar-se às 11 horas do dia 5 de junho, no Cine São José, a Rua Rodolfo Guimarães, número 635, no município de Brotas. No ensejo, transmito a Vossa Excelência protesto de extinta consideração. Edgar Camargo Rodrigues, Presidente. Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Câmara dos Deputados. Ofício número 72 de 2014. Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara de Vereadores de Brotas. Ao cumprimentá-lo cordialmente, sirvo-me do presente para informar Vossa Senhoria que indiquei emenda individual 31.35.0006 da minha autoria para estruturação e equipagem do Conselho Tutelar do município de Brotas, conforme anexo o ofício 241 de 2014. Informamos ainda que a aquisição, equipagem 1 carro, 5 computadores, uma impressora multifuncional, uma geladeira e um bebedouro será realizada de forma centralizada pela Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. Peço que dê conhecimento a toda essa Casa Legislativa dos recursos encaminhados a este município. Arlindo Chinaglia, deputado federal. A carta mencionada está à disposição de todos os vereadores na Secretaria da Casa. Correspondências expedidas. Câmara Municipal de Brotas, audiência pública. A Comissão Permanente de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal de Brotas tem a honra de convidar todas as autoridades e população interessada na demonstração e avaliação do cumprimento das metas fiscais fixadas pelo município, relativamente ao primeiro quadrimestre de 2014, nos termos do parágrafo 4º do artigo 9º da Lei Complementar 101 de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal. A audiência pública será realizada no prédio da Câmara Municipal de Brotas, situada na Praça Amador Simões, número 135, a partir das 9 horas do dia 28 de maio de 2014. Bruno César Veronese Urbano, Presidente. Feito, senhor Presidente. Encaminho às comissões para os devidos pareceres os seguintes projetos. Projeto de Lei 046, o 047 e o 048, que é adequando o PPA, adequando a LDO, e também a abertura de crédito, no valor de 310 mil para a reforma do Centro de Saúde 2. Projeto de Lei do Legislativo 007/2014, de autoria da mesa da Câmara Municipal de Brotas, dispõe sobre a majoração dos vencimentos dos servidores da Câmara. Projeto de Lei do Legislativo 008/2014, de autoria da mesa da Câmara Municipal de Brotas, dispõe sobre a revisão anual dos subsídios do prefeito, vice-prefeito e vereadores da Câmara Municipal de Brotas. Informo aos senhores vereadores que os projetos estão à disposição de vossas senhorias na secretaria desta Casa. Solicito ao segundo secretário que proceda à leitura das moções de número 053 e 054/2014. Boa noite a todos.
Moção 053/2014 de pesar. Senhor Presidente, cumpridas as formalidades legais e regimentais dessa Casa Legislativa e com a anuência do douto plenário, requeremos à mesa diretora que envie moção de pesar aos familiares da senhora Luísa Corode Touro, manifestando os profundos sentimentos de pesar do poder legislativo brotense neste momento tão difícil, pelo falecimento ocorrido no dia 8 de maio próximo passado, consternando, além dos familiares, os amigos que aqui deixou. Requeremos ainda que se faça constar na presente moção a solidariedade dessa Casa de Leis por essa perda que a comunidade de Brotas sofreu. Plenário Vera Silva do Buquerque Mauro, em 14 de maio de 2014. No mesmo teor, senhor presidente. Aos familiares da senhora Cirlei Domingues dos Santos, assim assinam todos os vereadores. Solicito ao vereador Pedro Valdir Gordon que faça a leitura de sua indicação. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Brotas, Estado de São Paulo, indicação 046/2014, Pedro Valdir Gordon, vereador Câmara Municipal de Brotas, indica ao chefe do Executivo Municipal para que, através do órgão competente, providencie a remoção dos restos de troncos e das árvores que foram retirados parcialmente das calçadas em nosso município. Justificativa: a medida se justifica porque, ao efetuar o corte das árvores, o órgão responsável não retira totalmente, deixando o resto do tronco e raiz nas calçadas, fato que vem contribuindo para a ocorrência de vários acidentes com pedestres, como noticiado por vários deles que nos procuram para relatar o problema. Plenário Vera Silva do Buquerque Mauro, 13 de maio de 2014, Pedro Valdir Gordon, vereador, lido, senhor presidente. Solicito ao vereador Carlos Alberto Frederici que faça a leitura de sua indicação. Boa noite a todos. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Brotas. Indicação 047/2014. Fred da Ambulância indica ao chefe do Executivo Municipal para que promova um calendário de ações sociais nos bairros. Justificativa: com essa indicação, tem por finalidade aproximar ainda mais os moradores da cidade aos serviços públicos, sendo ações sociais nos bairros em finais de semana, com serviços de saúde, advocacia e bem-estar social. Também incluído a questão cultural com a apresentação de artistas locais. Essa ação combinada de setores da Prefeitura pode ainda incluir órgãos como Câmara Municipal, OAB, entre outros. O poder público deve se movimentar para estar cada vez mais perto da população. Por isso, justificamos tal indicação. Plenário Vera Silva de Albuquerque Mauro, em 15 de maio de 2014. Lido, senhor presidente. Solicito ao segundo secretário que faça a leitura da indicação do vereador Nidisley Eduardo Esteves. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Brotas, indicação 045/2014. Nidisley Eduardo Esteves, vereador Câmara Municipal de Brotas, indica ao chefe do Poder Executivo que estude a possibilidade de reativar a Banda Marcial de Brotas. Justificativa: o sentido é o de se resgatar a cultura através da música, especialmente pela participação ativa da comunidade. A Banda Marcial de Brotas disputou em 2011 o campeonato estadual, onde sagrou-se campeã, refletindo o trabalho desenvolvido à época, fato que merece destaque para que a indicação seja atendida. Além de ser uma opção barata e de grande impacto, há também um incentivo aos jovens, despertando neles o gosto pela participação e aprendizado. Plenário Vera Silva do Buquerque Mauro, em 13 de maio de 2014. Vereador Nidisley Eduardo Esteves. Solicito ao senhor secretário que verifique se há inscritos para o uso da palavra na tribuna nesta fase, de acordo com o artigo 116 do Regimento Interno. Fará uso da palavra na tribuna o vereador Luiz da Vela, com os assuntos castração e festa do bairro do Broa, 31º aniversário. Boa noite a todos, boa noite, novos colegas, imprensa, público presente e aqueles que nos assistem pela internet. Venho hoje a essa tribuna falar sobre uma indicação que eu fiz ao Executivo para que fizesse a inclusão do bairro do Broa no programa de castração de animais. Então eu venho desde já, agradecer ao Executivo por ele ter nos atendido
por esse vereador aqui, através desse vereador ter nos atendido lá, ao nosso bairro. Foi no sábado agora, dia 17, teve a castração dos nossos animaizinhos lá. Entre cães e gatos foram castrados 40 animais lá no nosso bairro. E também agradecer à população que lá levaram os animais, porque tem mania dos pessoal soltarem os animais, e muitos desses animais foram adotados pela população, vendo o sofrimento dos bichos soltos nas ruas por lá, para não aumentar mais esse tipo de ficar solto pelas ruas por aí. Então foi feita essa castração e o pessoal está cuidando lá. Tendo em vista que a gente vê por aí 40 animais, parecem pouco, né? No bairro. Lógico que ficou alguns animais ainda sem castrar. Mas tendo em vista aí, você coloca 40 animais, um pelo outro, tipo assim, né? 4 crias para cada animais. Então você vê no longo aí, daria 160 animais a menos, né? Solto pelas ruas. E no passar do tempo, mais ainda, aumenta cada vez mais, a gente sabe disso. Então eu quero agradecer o pessoal que foi para lá, né? O secretário do Meio Ambiente, que é o Douglas, que também se contestou com isso daí, e viu isso aí, e os voluntários, né? Os voluntários que teve lá, o senhor Maurício Bueno, a Gilda Maria Sarro, né, que os voluntários, Eduardo Tavares também esteve lá, e da APAB teve a Ilane Valente, Reginaldo Góes, Vilma Gonçalves, Laércio Gonçalves também. E teve também os veterinários que foram por lá, que eu não, infelizmente eu não peguei o nome deles, eu não sei o nome deles que foram trabalhar lá. Mas logo eu pego o nome deles e venho falar aqui também, que eles fizeram um excelente trabalho lá. O dia todo o pessoal, quase que nem almoçaram e já voltaram a trabalhar de novo, para que desse para fazer esses 40 animais lá no nosso bairro. Tá bom, gente? Então, o agradecimento aí a todo esse pessoal aqui, tá? E eu quero dizer também que futuramente, daqui a uns 2, 3 meses, já conversei com o pessoal, precisamos fazer uma nova castração, porque tem gente que ficou para trás lá com seus animaizinhos, e eu quero de novo que o Executivo atenda novamente o nosso pedido e faça mais alguns que ficou para trás lá, tá bom, pessoal? Isso aí. Rapaz, senhor presidente. Sim. Eu queria parabenizar o novo vereador por essa atitude, que a gente sabe que realmente os animais... Ah, tem que levantar? É por causa do joelho. É por causa do joelho. Mas eu vou alertar que eu estou na fila aí, que se Deus quiser vai sair a cirurgia e eu devo ser contemplado também. Não de castração, né? Não, é de joelho, é de joelho. É de joelho. Então, parabenizar o novo vereador, que realmente eu tenho 3, 4 animaizinhos aqui da praça que eu faço questão de cuidar, de dar ração, tá, comida, e cada vez que passa está aumentando cada vez mais. Então acho que tem que ter também uma campanha de prevenção aí, porque realmente o pessoal está soltando muitos animais, eles pegam pequenininho, bonitinho, a hora que cresce, não gosta mais e solta. Então realmente tem que ter uma campanha nesse sentido aí. Mas a verdade é só parabenizar o novo vereador pela preocupação e enaltecer o teu trabalho que você faz lá pelo BROA. Muito direto, né? A gente sabe da luta sua. E agradecer ao Executivo por ter atendido você ao teu pedido. Parabéns. Ok, obrigado, meu colega Macalé. Essas palavras vindo de você, eu fico muito contente, que eu sei que você também é uma pessoa também que luta aí pelos animaizinhos aí. Inclusive, já vi você comprar até alimentação para os bichinhos para a rua por aí. Parabéns também a você, viu, meu colega Macalé. A parte, um minutinho. Com relação ao veterinário, é o moço alto, né, o Fausto. A moça é uma moça, eu esqueci o nome dela. Ah, é? Deixa eu ver se eu tenho marcado o nome dela aqui, mas eu tenho no outro. Ah, eu tenho aqui. Deixa eu ver aqui que eu tô. É Alessandra Bufa. Alessandra Bufa. Eu não sei se ela é não sei de onde que ela é, se ela é daqui, eu não sei, eu não a conhecia. Eu conhecia, tá, tive a informação aqui que ela é da cidade de São Carlos, então eu acho que também tem o esposo dela, se eu não me engano, o Leandro, está marcado aqui. Mas tá ok. O outro assunto que me traz aqui, gente,
É um convite que eu quero fazer, né, a toda a população e também aos nobres colegas dessa casa aqui e todos que trabalham nessa casa aqui. No dia 24, no sábado agora, o nosso bairro estará completando 31 anos, né? Então terá lá a festa de 31º aniversário do nosso bairro, Estância Lagoa Dourada, o bairro do Broa, tá? Então eu quero convidar todos dessa casa, todos os nobres colegas que puderem para lá, vamos lá passear e participar dessa festa nossa e a população em geral. Então eu quero dizer que no dia 24 do 5, a partir das 17 horas, terá lá uma dupla sertaneja fazendo um bailão para nós lá, que será a dupla Lucas e Wesley. Após o Lucas e Wesley, terá lá Fernando do teclado e banda, no sábado à noite, tá? E no domingo, a partir das 14 horas, domingo dia 25 do 5, terá lá David Michael e banda, né? E após David Michael e banda, terá Lucas e Wesley de novo. E a apresentação especial que terá lá, o Jones Petrucco, ele que faz a locução de rodeio lá do nosso bairro, ele estará lá também fazendo a alegria, né, do pessoal lá do nosso bairro. Então, estão todos convidados. Terá para as crianças brincar lá, escorregador, pula-pula, brinquedo de bolinha, aquelas coisas todas lá, tudo para alegrar a nossa festa lá. Uma festa familiar e com muita harmonia, terá as barracas típicas lá. É coisa simples, mas é o convite de coração que esse vereador Luiz da Vela vem convidar a todos. Obrigado, senhor presidente. Para uso da palavra na tribuna agora, o vereador Bruno César, com os assuntos loteamento Jardim Paraíso, tráfego de veículos da usina Tonon e resposta da indicação. Senhor presidente, senhores vereadores, todos aqueles que hoje aqui conosco assistem à sessão camarada, o pessoal, todos os internautas, aqueles que nos escutarão amanhã pela Rádio Brutense. Bom, primeiro assunto a respeito do loteamento Jardim Paraíso. Então vou aproveitar para trazer um pouco de cultura à tribuna no dia de hoje e vou parafrasear Carlos Drummond de Andrade, no que dizia: tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Então eu uso essa frase para perguntar, porque há algum tempo, mais ou menos 2 meses atrás, eu estive aqui nessa tribuna e questionei a respeito do poste no Jardim Paraíso. Um poste que se encontra no meio da rua e que até hoje não foi retirado. Então a minha pergunta novamente: até quando que nós vamos ficar esperando para tirar um simples poste de uma rua, que pode vir a causar acidentes, a qualquer momento pode estar acontecendo algum acidente, nós vamos esperar acontecer esse acidente, pessoas se machucarem, para daí sim ser retirado esse poste? Daí quando acontecer, e tomara Deus não aconteça, quem vai ser responsabilizado? Prefeitura, CPFL, o loteador? Porque, até onde eu entendo, o loteamento ainda não é uma área pública. Certo? Então, não seria responsabilidade da prefeitura. Porém, a prefeitura deve cobrar. Cobrar para que seja tirado esse poste. Então, eu entendo que é por essas e outras que muitas vezes a administração pública acaba sendo motivo de chacota. Porque faz mais de 2 meses que até agora nada de tirar um bendito poste. Então fica aí mais uma vez essa indagação. Quando será que vai tirar esse poste? Permite uma parte? Sim. Acontece que esse loteamento ele não está ainda liberado. Então o correto seria estar fechado. Não poderia ter acesso ao público. Mesmo porque a CPFL só vai vir trocar o poste depois que o loteamento estiver liberado, né? Ele não está liberado ainda. Então a prefeitura, o correto era fechar aquelas ruas, né? Como o próprio Valdir Braga fez ali no Santa Amélia 2, está tudo fechado. Tem que fechar, não pode estar aberto do jeito que está. Só isso.
Pois bem, alguma atitude deve ser tomada, porque a população não sabe que ali ainda não pode se trafegar. O segundo assunto é sobre o transporte de veículos da usina Tonon. Ontem eu presenciei um fato que, diga-se por passagem, vem se tornando corriqueiro na nossa cidade. Destaco a grande importância da usina Tonon na nossa sociedade, sem dúvida alguma, questões de empregabilidade, impostos, etc. e tal. De grande importância essa usina, sem dúvida alguma. Só que não podemos deixar que isso seja utilizado de forma reversa, e que se talvez, entre aspas, abre aspas, aproveitem-se disso, fecha aspas. Acho que todo mundo já presenciou tratores da usina puxando 2 vagões de aproximadamente 4 metros de largura, principalmente nas avenidas marginais da cidade. E eu não vi até hoje uma mudança nisso. Hoje, à tarde, entrei em contato, porque como ontem eu presenciei isso, ali na Avenida Marginal, tiveram que pedir para as pessoas saírem dos estabelecimentos onde estavam, para tirar o carro, certo, da rua. Quer dizer, eu entendo que está interferindo no direito de ir e vir. Porque a pessoa coloca o seu carro lá, tem que levantar de onde ela está, para ir lá tirar o carro do lugar. É correto isso com a população? Então, eu creio que devem ser tomadas algumas atitudes de forma em que haja um bom senso. Eu entendo perfeitamente que os operários, funcionários da usina, bem como a usina em si, têm que trabalhar, óbvio, sem dúvida alguma. Mas também não podem esquecer que vivemos em uma sociedade. E diante disso, deve haver um respeito. Deve haver um respeito mútuo entre as partes. Então eu acho que talvez colocar uns horários especificados para que se possa trafegar, até porque, foi o que eu questionei hoje, primeiramente a Polícia Rodoviária Militar, a qual disse que achava que tinha que ter um tal de ET, talvez o nosso nobre vereador capitão possa me informar o que é isso, porque eu também não consegui chegar à conclusão, mas disse para que eu entrasse em contato com a polícia diária, polícia militar diária, como eles dizem, que é a polícia da cidade, que toma conta disso. Fui atendido por um cabo, o qual ficou de me dar essa resposta amanhã, para realmente colocar o porquê isso está acontecendo, se pode, não pode, porque eu acredito que tem que ter uma autorização, uma coisa qualquer, veículo que você queira transportar, você tem que colocar em cima de uma prancha, pedir autorização para o Detran. Agora, o trator andar na cidade, tudo bem. Agora, puxando 2 trambolhos daquele é brincadeira, né? É um pouco de falta de bom senso. Apenas, já que o senhor solicitou, com certeza. A não ser que tenha mudado recentemente, mas o trator é um veículo agrícola, ele não pode circular em via pública, quanto mais puxando carreta de cana. Isso é proibido, não pode, hipótese alguma. Lembrando que a carreta, no caso, ela não estava cheia, mas independente. Mas não pode. Exatamente. Eu até pensei, no momento em que eu liguei para a polícia rodoviária, foi no intuito de entender o porquê. Porque como estava no começo da cidade, provavelmente atravessou, porque passou lá no clube de campo, mais ou menos onde eu vi, passou pela marginal inteira, provavelmente. Eu pensei comigo, né, por que então não deu a volta lá pela estrada? Mas também fui informado que não pode também. Então, eu entendo também a parte da usina e tudo mais, que eles têm que realizar um serviço e de alguma forma tem que ser feito. Por isso eu acho que deva ser conversado e chegar a um acordo para que ambas as partes fiquem satisfeitas. E por último, eu recebi hoje uma resposta à indicação número 23 de 2014, a qual solicitei nessa tribuna a melhoria dos sinais de celular, principalmente para a zona rural da nossa cidade. Então recebi essa resposta do Executivo Municipal, me comunicando que já foi, refere-se ao pedido que eu solicitei para que intercedesse junto às empresas de telefonia e internet para apoio e desenvolvimento de projetos que visassem levar o sinal até a zona rural.
Então, foi informado e solicitado que transmita aos nobres pares que essa pasta já encaminhou ofícios, os quais seguem os anexos para as empresas Vivo, Telefônica Brasil, TIM, Telefonia Itália Mobile e Claro S.A. Então, eu tenho aqui em mãos os ofícios que foram mandados para as respectivas operadoras e um vereador que tiver interesse fica à disposição de estar lendo comigo. É só isso pelo momento. Muito obrigado, senhor presidente. Fará uso da palavra na tribuna o vereador Valdir com assuntos esporte e ofício especial. Senhor presidente, nobres secretários, senhores vereadores, senhores e senhoras presentes, você que nos acompanha através da internet. No sábado, logo pela manhã, nós estivemos no ginásio de esportes, o Brotão. Lá também encontrava o nosso companheiro vereador Fred, e acompanhando um evento esportivo muito interessante, que tratava do campeonato estadual de judô aqui na nossa cidade. Estavam presentes autoridades, organizadores, atletas, participantes, um número bastante considerável de atletas e familiares de diversos municípios da região. Professor Sucena, você que é um profundo conhecedor do assunto, né? Claudinho, nobres vereadores, cada dia que passa, eu que não entendo muito, mas uma coisa é certa, a cada dia que passa acredito o quanto é importante o esporte no dia a dia de cada um. Se para o físico, se para a mente é bom para a interação com outras pessoas e principalmente a família. São jovens que estavam ali acompanhados de seus pais, seus familiares, competindo. E o resultado, eu já aprendi isso, o resultado é o que menos importa. Todos saem ganhando. E foi o que eu percebi e o que presenciei na manhã daquele sábado, quando estivemos lá, como eu disse, no campo, juntamente com o Fred, juntamente com muitas pessoas. Eu queria deixar aqui registrado o meu cumprimento a todos pela organização. Fiquei, falar a verdade, logo quando tocou o hino nacional, quando tocou o hino de Brotas, voltando depois, vendo aquela juventude, olha, não tem jeito de você conter. É impressionante. Né? Então esse assunto que era o primeiro assunto que me inscrevi para esta oportunidade. Senhor presidente, uma parte, por favor. Concedo nobre parte ao nobre vereador. Nobre vereador Valdir, sempre preocupado na questão de saúde, sempre preocupado em relação às atividades do esporte na cidade de Brotas. Quero cumprimentá-lo e, ao mesmo tempo, cumprimentar o pessoal do judô, o professor Erasmo, que fizeram essa competição, no caso, aqui na cidade de Brotas. Eu também fui convidado e, infelizmente, não pude estar presente pessoalmente, porque no mesmo horário nós estávamos recebendo também aqui em Brotas, no campo do 3 de maio, a equipe de Descalvado, através da Copa Juventude, que nós estávamos participando e que, infelizmente, não nos classificamos. Mas fiquei sabendo posteriormente do resultado desse trabalho que foi feito, desse evento lá no Brotão, e realmente aquilo que você estava falando, até aqui estava, você deve ter percebido que eu já abri um sorriso. A satisfação que nós temos quando há esse entrosamento, a satisfação que nós temos quando há esse reconhecimento ao esporte aqui na cidade de Brotas, realmente a gente fica até com toda humildade, sinceramente, humildemente falando, de uma alegria incontida. Então, parabéns você ter lembrado e realmente merecedores de todos os aplausos. Quem foi responsável por todo esse evento lá no Brotão. Muito obrigado. Concedo a parte ao nobre vereador Claudinho.
Só endossar as palavras do professor Sucena, que realmente, Valdir, você é sempre preocupado com o esporte, na área da saúde, está aí o projeto da obesidade, né, que é um sucesso, né, graças a você, pela tua luta. E lembrar... Graças a todos nós. E lembrar, Valdir, que quantas vezes, lá no campinho do comércio, você preocupado com aquelas crianças, levava medalhas para mim fazer o torneinho, não foi uma ou duas vezes, foi várias vezes. Então, parabenizar o nobre vereador, realmente, por essa preocupação do esporte. Realmente, o esporte educa, sim, tira das drogas, tira da rua, isso você não tem a dúvida nenhuma. Parabéns. Obrigado pelas palavras. E o outro assunto, na última sexta-feira, nós estivemos em São Paulo, juntamente com o senhor Fernando Turci, ele que é presidente da Brotur, e o senhor Carlos Atanásio, membro do PTB, entregando ao deputado Campos Machado um ofício para agilizar a tramitação e votação do projeto de lei que transforma definitivamente Brotas em instância turística. O ofício foi assinado pelos vereadores do PTB desta casa, Modesto, Valdir, Fred, e também por membros do partido, alguns presidentes de instituições e amigos. E eu gostaria de fazer aqui rapidinho a leitura do ofício. Ele diz o seguinte: Brotas, 15 de maio de 2014, ofício especial. Com nossos cumprimentos, os subscritores desse documento, ressaltando a importância de agilizar o processo de votação do projeto de lei que eleva o município de Brotas à condição de instância turística, solicitam o empenho sempre demonstrado por Vossa Excelência como idealizador do projeto original, a fim de que o objetivo seja alcançado. Lembramos que na vossa condição de presidente do PTB estadual, secretário nacional e grande líder da Assembleia Legislativa, tem merecido destaque a respeito de nossa parte, dado a liderança que desperta em todos, indistintamente, e com esse espírito acreditamos no vosso trabalho e empenho na condução do procedimento, dando prioridade à votação e consequente aprovação da proposta. No ensejo, renovamos protestos de elevada estima e distinta consideração a Sua Excelência, o senhor Campos Machado, deputado estadual, São Paulo. E o deputado nos recebeu e também nos garantiu que o projeto será votado e agora. Amanhã, na reunião do Colégio de Líderes, foi nos dito, tudo vai ser resolvido. E Brotas, com certeza, será instância de direito. Importante para todos nós, importante para o município, nós teremos mais recursos, virão para Brotas, e importante para sempre. E eu sei que é essa a vontade de todos que compõem esta casa. Era isso que eu... Uma parte... Concedo a parte ao nobre vereador Modesto. Apenas para relembrar, né? Uma coisa era a transformação de Brotas, Guaratinguetá e Olímpia em instância turística. Outra coisa era os municípios de interesse turístico. Conforme o governador nos disse, aqui, nessa praça, esses 3 municípios até o fim do ano passado já seriam aprovados. Houve aí interferências que querem votar os municípios de interesse turístico, que são quase 170, né? Eu não me lembro se o presidente lembra agora, o senhor participou de algumas reuniões, né? Mas algo nesse sentido. E mais esses 3, quer dizer, resolver problema de 3, que até a associação das estão de acordo, é uma coisa, resolver problema de 170 é muito mais grave. Então, se os líderes realmente quiserem, eles votam os 3 projetos de instância e os municípios de interesse turístico depois à parte. Aí sim resolve, senão nós não vamos ter esse projeto aprovado. Acho que agora, se bater o martelo, o Campos Machado, como líder do governo, como presidente do PTB, com os demais líderes, né, eu acredito que se quiserem, realmente aprovam. Vão ter antes da Copa do Mundo, com certeza. Era isso e agradeço a atenção de cada um dos senhores. Fará uso da palavra na tribuna o vereador Modesto com os assuntos buracos, condema, justiça, ofício, loteamento e cirurgias. Senhores membros da mesa, senhoras e senhores vereadores, senhoras e senhores presentes,
aqueles que nos assistem, aqueles que nos ouvem depois pela Rádio Brotense. Os senhores vereadores devem ter constatado, e aqueles que nos ouvem e nos assistem, que ultimamente nós estamos tendo muitos buracos provocados pelo SAEB, né? Tá, como houve mais força na água, né? Está rompendo uma série de locais. Também novas ligações também estão tendo problema. E eu fui saber do SAEB por que não faz o buraco e depois, no máximo, uma semana, tapa. Como era feito antes. Me foi dito o seguinte. Isso me foi dito por membros do SAEB. Que, segundo a assessoria jurídica deles, não foi contrato antes de vencer o contrato. Né? Vai esperar vencer depois 45 dias, até tramitar, até mais. Me foi dito que haveria um entendimento por parte do SAEB que não pode fazer um contrato até contratar um outro. Eu discordo. Não tem cabimento. Nós não podemos esperar vencer, né, para depois renovar. Aí, poderia a prefeitura fazer um acordo e a prefeitura fazer esse tapa-buraco enquanto não se faz um novo contrato. Só que a prefeitura está quebrado o rolo, está quebrado o espargidor lá, que espaula asfalto, e está quebrado uma outra máquina. Não tem jeito. Nenhum nem outro. Né? Por quê? Porque quem vai fazer, quando a prefeitura faz, ela tem que ter o rolo. O rolo parece que o rolo é chinês, agora não tem peça para comprar, aí a outra máquina não. Então não adianta. Tem o computador, não tem o opera. Quem tem o opera não tem o computador, e assim vai. E nós estamos aí com vários buracos, né? Principalmente na entrada da cidade, nos bairros aí, todos eles causando problema, não só aos veículos, mas incomodando a população ao redor, porque a poeira levanta, enfim. E estamos com esse problema. A prefeitura não tem condição de fazer, o SAEB venceu o contrato. E temos que tolerar aí esses problemas de buracos provocados pela intersecção do SAEB na rede de água e esgoto. Outro assunto que me traz é a respeito do CONDEMA. O Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente, como Associação de Proteção de Animais de Brota, a PAB, são dois órgãos que o pessoal não gosta muito, né? Porque eles fazem a defesa de quem não pode defender, que são os animais e o meio ambiente. Então, às vezes, a decisão deles não agrada a maioria. Mas é o trabalho deles. E me estranha, pelo que tomei conhecimento, é que o CONDEMA fez uma reunião a respeito da bendita mudança de zona de lotes lá, próximo ao tratamento de esgoto, que nós temos audiência pública aqui. E houve uma votação de 7 votos favoráveis, ou melhor, 7 votos contrários e 3 favoráveis à mudança daquilo que foi discutido aqui. E o prefeito, não satisfeito pelo resultado, fez uma nova portaria, retirou aquelas pessoas que ele não queria e colocou outra. Um absurdo. Isso é democracia? Não é porque os membros foram indicados e depois eleitos por todos os componentes. Porque os conselhos municipais, ele tem parte da sociedade civil e parte de funcionários da prefeitura, de funcionários públicos. Aí então vem com aquela briga que nós tivemos, que o prefeito até vetou, aquele assunto que eu falava, que o presidente de uma entidade dessa não pode ser funcionário da prefeitura, porque há ingerência, e está havendo ingerência. Porque a partir do momento que funcionários da prefeitura foram contrários, imediatamente o prefeito, eu já disse até ao prefeito, hein, não estou falando por trás não, eu entendo que o que você fez não é legal. Não pode. Eles têm um mandato a ser cumprido. A não ser que eles faltem às reuniões, tem lá, né, a regra, né, que eles têm que comparecer, aí você troca. Agora, intervir, porque não é pau mandado? Que isso? Onde é que nós estamos? E já, de pronto, me coloca à disposição, se precisar no promotor, se precisar em Brasília, lá no Papa, nós vamos. Em defesa dos membros do CONDEMA. Temos que respeitar. Ué. Não é porque
a decisão deles não é definitiva, eles apenas, né, deliberam. Quem vai decidir aqui é a Câmara. O senhor me dá uma parte, só uma pergunta, senhor, esse mandato está em vigente? Pelo que eu saiba, está, senão não tinha nem condema, né? Isso aí não existe, né? É, eu também acho. Está dentro do mandato? Exatamente. Né? Mas não pode. O prefeito, às vezes, ele tem um ar de ditador, né? Depois sou eu. Ele esquece, né, que ele fala que ele virou democrático, mas de repente ele tem aqueles tique assim, né? Eu quero assim, não quero que faça de outro jeito. E manda trocar. Não é por aí. Nesse caso, não está correto. Esperamos, né, que haja aí um bom entendimento, né? E depois vamos aqui na Câmara, nós que vamos resolver, né? Não precisa trocar ninguém, não. Mesmo porque o parecer do Condema, nós precisamos ver se a gente vai acatar ou não, né? Não é caso de se fazer isso. Uma outra coisa que eu gostaria de falar é sobre justiça, né? Aí o pessoal fala, mas por que a polícia não faz? Mas por que a polícia militar não prende? Mas por que a polícia civil não faz? Acontece, gente, que os policiais, né? E não só a nível municipal, estadual e federal, desanima pelas decisões do Poder Judiciário, que não aplica o rigor da lei, aplica os benefícios da lei aos canalhas, aos bandidos. Veja aqui hoje, ó. Ministro manda soltar preso do Lava Jato e ordena que a ação vá ao STF. Poxa, o pessoal da Polícia Federal fez um trabalho, labutou, lutou. Olha aqui, ó, um dos cidadãos, é um vagabundo. Ex-dirigente da Petrobras foi preso dia 20 de março por suspeita de interferir nas investigações do esquema de pagamento de propina, em troca do favorecimento a empresas em contrato para a construção da refinaria Abreu de Lima, Pernambuco. A Polícia Federal informou que familiares dele tentaram destruir documentos e que foram apreendidos da residência da família 700 mil e mais 200 mil em espécie. Aí fala de uma série de pessoas que foram constrangidas por esse pessoal que estava preso, né? Que receberam até ameaça. Agora, eles presos era mais difícil de constranger e solto. Onde é que está a justiça? Depois querem cobrar da polícia, a polícia não tem retaguarda para trabalhar. Esse ministro, eu vou falar o nome dele aqui, Teori Zavascki, tá? Foi aquele que absolveu os membros do mensalão de formação de quadrilha. É o mesmo. Agora, se lá em cima a gente tem um péssimo exemplo desse, e aqui, como é que fica? Né? Aí os polícias falam, peraí, por que eu vou me matar, de esforçar, levantei, descobri, e agora vai lá no ar-condicionado, ele põe aquelas togas lá que parece um monstro, né, naquilo nas costas, que fica caindo, nem veste, nem não veste, e se acham os donos do mundo. Absurdo, é revoltante quando a gente pega isso aqui, ó. Você começa a acreditar que a coisa está mudando, de repente, pum, parece o Marquito no programa do Ratinho, joga um balde d'água na cabeça lá, e a gente acaba também, esquece, porque é um balde d'água na cabeça da gente. É brincadeira, quando você se entusiasma, a coisa muda. Outra coisa, eu fiz um ofício ao senhor prefeito, solicitando a ele, providências que sejam sanadas as seguintes irregularidades em setores da prefeitura, tais como: 1. Que seja esclarecido, se o senhor souber, depois vocês podem me informar. Viu, galera? Se você souber, me informa. Você está com a interrogação. Que seja esclarecido qual a função ou cargo a senhora Maria José Pérez, mais conhecida como Zezé, exerce na municipalidade. À vista de informações que ora ela é presidente do SAEB, ora é servidor do setor de habitação, sendo que a acumulação não é compatível com os dois cargos. Qual o motivo da ingerência do engenheiro Júlio Lourenço Neto junto ao SAEB? Fato esse presenciado por esse vereador, que ao se sabe, seu local de trabalho é o Departamento de Engenharia da Prefeitura Municipal de Brotas. Os fatos citados estão de acordo com as leis que norteiam os serviços públicos, portanto, se forem confirmados, que sejam regularizados de imediato. Atenciosamente, Modesto Salvato Filho, vereador.
Porque, de fato, que eu saiba, quem está dando as ordens no Saeb é o Júlio. E não a Zezé. Então que defina quem é quem, né? Não pode. Já na gestão do prefeito Sala, eu fiz o documento na época, porque o mesmo engenheiro Júlio, ele era departamento de engenharia e também era o presidente do Saeb, interventor. Não pode. Então vamos definir quem é quem aí, né? Para que não haja ingerências. Cada um, né? Nós temos um termo lá na academia, cavalaria, cada um na sua baia, né? Era cada um com seu cavalo na sua baia. Não invade do outro. É assim que tem que ser, cada um cuida da sua. Para cuidar da sua já é difícil, quanto mais de 2 ou 3. E nem tem amparo legal, né, gente? Nem tem amparo legal. Outro assunto eu ia falar do loteamento, mas depois que eu lembrei, vamos ter um requerimento aí da discussão, eu não vou, porque aí eu vou estar infringindo aquilo que nós combinamos, né? Depois que eu lembrei que tinha o requerimento. Estou esperto. Estou ficando esperto. Sobre cirurgias também, né? Boa notícia, semana passada nós alertamos aqui, né, que lembra das cirurgias que está... E agora me parece que houve aí a semana terça, na quarta, já correram atrás, e parece que houve um acordo aí, as cirurgias deverão ser feitas, olha que beleza, no Hospital Santa Terezinha. Ótimo, né? Mais 15 dias aí, pelo que me foi dito, deverão iniciar-se as cirurgias, né? Foi para lá, foi para cá, foi para lá, mas pelo menos agora parece que vai estar resolvido, né? E quem agradece não somos nós, né? São aquelas pessoas que estão aguardando as cirurgias aí. Me passou uma senhora aqui, desde 2012, está aguardando uma cirurgia de vesícula. Né? Então agora a gente... E graças à casa, né? Nós vereadores, né? Que apresentamos uma emenda lá. Presidente, eu sempre esqueço o valor, o senhor me corrige. 360 mil reais. Então vai dar para pôr a casa em ordem. Correto? Eu acho que é só aqui, né? Que eu me inscrevi, é só? Não tem mais nada, né? Com relação às cirurgias aqui, nos deixa muito feliz, né? Porque além da proximidade dos pacientes, que nem o vereador citou outro dia, Limeira ou São Carlos, que estava em Matão. Então a comunidade, né, ser operada em Brotas, ao lado da família, recebe a visita da família, e o dinheiro dessas cirurgias fica na cidade. No município. Né? Então, que bom, fiquei feliz com essa notícia, porque até o momento eu não tinha conhecimento. Exatamente. Muito obrigado. O senhor me concede? Pois não. Assunto de cirurgia, a gente ficou também sabendo dessa informação que o senhor acabou de passar e vamos torcer para que realmente se concretize, né? Porque desde o início lá atrás todos nós sabemos, né, que todos nós estamos brigando e pegamos essa bandeira aí e dizer a satisfação nossa, que realmente seja realizado aqui e o quanto antes possível, né? Porque nós sabemos da dificuldade, como o senhor falou, tem pessoas que estão esperando desde 2012. Eu acho que a maioria dos vereadores aqui são cobrados com relação a isso. Então é uma satisfação nossa de que seja feito aqui no nosso município. Assim também como alguns outros exames. Quem sabe para o futuro, né, nas próximas cotações sejam mais próximos do nosso município. Só isso, senhor presidente, eu agradeço. O senhor me concede? Pois não. Causa feliz, obviamente, que todos nós ficamos, né? Mas o que causa um pouco de estranheza é a falta de eficiência. Porque quanto tempo nós perdemos com essa questão de vai para lá e vem em São Carlos e vem não sei aonde? Para, graças a Deus, acabarmos aqui em Brotas mesmo. Então, será que não está havendo uma briga de egos, né? Uma briga de ego, porque para chegar nessa conclusão, só isso que nos faz entender. Muito obrigado. Eu me inscrevi sobre o meio ambiente. Senhor presidente, o senhor me permite falar rapidinho? Só então, sobre essa morosidade do poder público com relação às cirurgias, o ano passado nós eleitos aqui vereadores, muita gente procurava, nós não tínhamos dinheiro para fazer cirurgias. Olha a contradição. Agora temos no caixa um valor tão alto e também agora que teremos cirurgia, a partir do próximo mês que já estamos no meio do ano. Exato. É complicado, né? Rapidinho apenas sobre o meio ambiente que eu falei o mês passado, a semana passada, a prefeitura já está adotando providências na Serra do Patrimônio e também a respeito lá do bairro do Gouveia, né? Até uma verba do Celino que veio para a infraestrutura, o prefeito já está destinando essa verba para fazer as galerias de água de chuva lá da região
do Gouveia. Então, as providências já estão sendo adotadas e a gente fica satisfeito. Fará uso da palavra na tribuna o vereador Sucena com os assuntos manifestações contra a Copa. Senhor presidente, nobres vereadores desta casa, aqueles que mais uma vez nos honram com a sua presença aqui nesta casa e também aqueles que nos assistem pela internet. O assunto que me traz hoje na tribuna é um assunto que logicamente já está às ruas e que já tem sido comentado até com bastante frequência pela imprensa em geral. À medida que vai se aproximando, as coisas vão acontecendo, também cabe a nós, no caso vereadores, representantes aqui do município, tecemos algumas considerações a respeito. Estão faltando 24 dias para o início da Copa do Mundo, a grande festa do futebol. O ambiente no Brasil continua tenso, tumultuado, obscuro. Vários estádios ainda não estão prontos. Aumentaram os protestos, as greves, a incerteza, a perplexidade e a insegurança diante de tanta violência. Existe uma descrença nas instituições. Na quinta-feira passada, em São Paulo, protestos contra os gastos da Copa voltaram a ter vandalismo e confrontos entre manifestantes e policiais militares. Dizem que novos protestos vão tomar as ruas de nossas cidades. Durante anos, nós vimos protestos contra as armas da ditadura. Agora, descobrimos que os protestos são as armas de uma democracia, algo que você usa para reclamar contra impostos, para reclamar contra abusos e para reclamar contra preconceitos e para conquistas e avanços sociais. Parece que aquele brasileiro cordial, eternamente conformado e desconectado de suas ânsias materiais e imateriais, evoluiu para um novo brasileiro, que começa a cobrar, que aprende a protestar. Eu não sou contra protestos, pois eles são a face estridente de uma democracia. E pergunto, qual a grande democracia que não tem protestos? Mas tenho receio de que vai ser um grande papelão se esses protestos se realizarem durante a Copa do Mundo, quando os olhos do planeta estarão sobre nós. A revista alemã Der Spiegel, não sei se a pronúncia inclusive é essa, porque é alemão, publicou reportagens sobre os riscos que rondam a Copa. Em sua capa, ela estampou a bola brazuca como se fosse um meteoro pegando fogo, prestes a cair sobre o Rio de Janeiro. Diz a reportagem, abre aspas, justamente no país do futebol, a Copa do Mundo pode ser um fiasco. Protestos, greves e tiroteios em vez de uma festa. Fecha aspas. Como desmentir esse prognóstico? Quero deixar claro que não estou aqui aplaudindo o fato de termos 12 sedes e estádios com abuso de gastos e nem o fato de não conseguirmos entregar as obras no tempo planejado. Acredito que essas são falhas que teremos bastante tempo para discutir depois da Copa do Mundo e que tivemos muito tempo para discutir antes dela. Mas não vejo sentido que durante a Copa seja o momento adequado para discutir os erros cometidos. Estaremos recebendo convidados do mundo inteiro para uma festa que nos candidatamos para realizar e não podemos decepcionar. O Brasil é um país que, apesar de todos os seus desafios econômicos, se firma como uma grande economia mundial. Apesar de grandes deficiências, avançamos muito nos últimos 20 anos. Badernas, desordem, violência e caos em qualquer época são condenáveis.
durante uma Copa do Mundo é algo que é algo que vai refletir de maneira sem precedentes na situação de nosso país. Vai refletir na maneira como o mundo nos percebe, vai refletir nas nossas empresas, na nossa capacidade de atrair capital e talentos. Ou seja, vai refletir naquilo que nós somos. Lembrem-se, a Copa não é do governo, a Copa é nossa. Precisamos receber nossas visitas e nossos convidados da melhor maneira possível. Não precisamos mentir ou esconder sujeira debaixo do tapete. Mas vamos mostrar ao mundo o que o Brasil tem de bom. Dias de jogo de Copa do Mundo no Brasil sempre foram dias de festa, de churrasco, de bandeiras do país penduradas em todos os prédios, do verde e amarelo na paisagem. Poucas coisas nos unem tanto quanto a seleção brasileira num jogo de Copa. Como bons anfitriões, é necessário que esperemos o dia 13 de julho, quando ouvirmos o apito final. Aí, as ruas estarão abertas para todos os protestos. As ruas são nossas, a democracia é nossa, a imprensa é livre, o debate é necessário. Poderemos discutir nossos problemas com a profundidade e a urgência que eles merecem quando as visitas forem embora. É assim que este país fará seu papel e não um papelão nessa Copa. Eu gostaria ainda, antes de encerrar, lembrar a todos nós brasileiros, não só brotenses, mas como eu falo aqui para a cidade de Brotas, que esse ano, ano da Copa, é um ano político, é ano de eleição. Não se deixe enganar por este momento, no caso de festa. A Copa não tem nada a ver depois com as eleições que nós teremos no Brasil. Cada um de nós deveremos participar desta grande festa, que é a festa do futebol, recebendo bem esses atletas e essas pessoas que vêm de fora, esses visitantes, sem acharmos ou considerarmos, como a imprensa está dizendo, que pode refletir positivamente ou negativamente nas próximas eleições. Desculpe, deixemos de ser idiotas. O meu voto não vai ser em relação ao que vai acontecer na Copa do Mundo. O meu voto será estudado posteriormente, quando forem os momentos das eleições. No momento da Copa do Mundo, como professor, como ex-atleta, como amante do esporte, como cidadão, eu gostaria realmente de assistir uma grande Copa do Mundo, que os jogos fossem bem jogados, que os atletas realmente mostrassem em campo as suas qualidades. Nós teremos aqui os melhores atletas jogadores de futebol do mundo. Nós teremos aqui os técnicos, todos aqueles que agora, nesses dias que precedem as Copas, têm visto pela televisão e eu tenho acompanhado a grande festa que é o futebol. Como é gostoso você ver não só o jogo, mas a entrevista com pessoas, com aqueles que conhecem, no caso, os jogadores brasileiros, com aqueles que se lembram e nunca vão se esquecer de Pelé no Brasil, de Maradona na Argentina, de Beckenbauer na Alemanha, de Johan Cruyff na Holanda. Como é bom ver essa beleza do espetáculo chamado futebol. Então eu quero concluir aqui, senhor presidente, colegas aqui de casa, por esse amor que eu tenho ao esporte, por essa vida que eu passei desde jovem no esporte, fazer esse apelo, sinceramente. Vamos acompanhar as Copas. Vamos acompanhar os jogos. Não há necessidade de ser fanático, torcer desesperadamente para que o Brasil seja campeão, porque isso seria um desrespeito a esses países que vêm competir conosco. Vamos esperar, não que o senhor Felipão disse que tem obrigação de ganhar a Copa, nós não temos a mínima obrigação de ganhar a Copa, coisa nenhuma. Nós temos a obrigação de apresentar um bom trabalho. Nós temos obrigação, com um país que está sediando a Copa do Mundo, que vai trazer também dividendos para o país, nós temos sim a obrigação de fazer uma boa apresentação e principalmente, mostrarmos para o mundo que nós temos capacidade de organização, apesar de todos os problemas políticos que ainda temos nesse país.
como agora há pouco, o nobre vereador Modesto comentando, e é um assunto que eu sempre estou muito do lado dele, apesar de algumas pequenas divergências, é questão de justiça. É questão do judiciário não fazer com a parte dele. Então isso nos incomoda. Então vamos, pelo menos nesse momento, não esquecer dos nossos problemas, mas vamos nos unir para que esta festa realmente seja aquela festa que a grande população realmente está esperando. Muito obrigado, senhor presidente. O senhor me permite uma parte? Pois não. Eu queria cumprimentá-lo pelas suas colocações, nobre vereador, e vir a concordar que o momento que deveria ser feito os protestos já passou. É justamente isso. Não adianta agora chegarmos nos dias dos jogos, queimar lixo na rua, queimar ônibus, até porque isso que as pessoas estão queimando é patrimônio delas mesmas. Então, muito bem colocado que a Copa hoje não é do Brasil, além de ser da nossa população, o que deixa a população indignada é a questão dos ingressos. Os ingressos são vendidos, não fica nada para o Brasil, fica para a FIFA. Foram construídos estádios em lugares que tem 2 times de futebol amador. É isso que deixa o povo brasileiro indignado. Concordo que não seja essa a hora de protestar, porque o dia de fazer o protesto é dia 3 de outubro próximo. Aí sim devia ser incitado para que a população fizesse o protesto. Porque é o dia onde deve, dia 5 de outubro. Aí sim. Porque os estádios vão ficar aqui conosco. Mas de valor o quê? De valor de patrimônio cultural, patrimônio tombado? E essa é a indagação do povo. Cadê a educação das crianças? Os esportes para as crianças. Para as criancinhas, centros de esportes. É isso que o povo realmente fica. Concordo plenamente, não é a hora de protestar. Temos que mostrar sim para o mundo a nossa capacidade de receptividade que nós temos, diferente de vários países do mundo, que eu posso falar com muita sabedoria a respeito disso. Nós sabemos receber turistas. A gente se esforça para arriscar o inglês. Nós nos esforçamos. Quando você está lá fora, eles não fazem isso para você. Então, mostrar para o mundo inteiro que o Brasil é isso. O Brasil é amor, o Brasil é fé e principalmente a paixão pelo futebol. Não esquecer os problemas, como bem colocado, mas sim fazer com que essa Copa seja histórica. Quantas crianças estão esperando por isso, atônitas, por ver uma Copa no Brasil? Eu mesmo não tive uma oportunidade até hoje. Então, é importante sim, mas que seja lembrado no dia 5 de outubro. Também isso. Muito obrigado. Eu gostaria de pedir uma parte ao nobre vereador. Com todo prazer. Bem, professor Sucena, vou ser bastante breve e dizer que seu pronunciamento nesta sessão não tem outra palavra que não seja um pronunciamento de forma bastante interessante e brilhante. E confesso que concordo com todas as colocações feitas pelo nobre vereador e gostaria de dizer que me preocupa muito também que esse protesto, como já foi bem tratado, todos nós concordamos, realmente a hora não é própria. E o que me preocupa muito, a greve, por exemplo, onde vão estar deixando de prestar os serviços essenciais. Isso não é só para a Copa, não. Isso é para o povo brasileiro, inclusive. E você imagina a imprensa internacional divulgando, veja os prejuízos que nós vamos ter. Ainda há pouco vimos a gente deixando de vir para o Brasil preocupado, deixando de trazer dividendos para o Brasil preocupado, por quê? Com a segurança, que lá está todo mundo falando, aquilo lá é um barril de pólvora que vai explodir justamente na Copa. Vossa Excelência colocou de forma brilhante, como disse no começo. Parabéns. Obrigado, vereador. Não há mais inscritos, senhor presidente. Nada mais havendo a tratar na fase do expediente, passaremos para a ordem do dia. Existindo o quórum legal para a ordem do dia, eu solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura do projeto de lei 037/2014. Projeto de lei do Executivo número 37/2014 dispõe sobre a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos municipais e da outras providências. Orlando Pereira Barreto Neto, prefeito municipal de Brotas,
no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sancione e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. É fixada em 1º de fevereiro de cada ano a data para a revisão geral da remuneração dos servidores públicos municipais, nos termos do artigo 37, inciso 10 da Constituição Federal. Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo aplica-se integralmente aos inativos e pensionistas de que cuida a Lei Municipal 1974, de 6 de agosto de 2004 e alteração. Artigo 2º. A revisão geral de que trata o artigo 1º se dará anualmente com a aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ou outro que venha sucedê-lo, apurado nos últimos 12 meses que antecedem a data base, na remuneração dos servidores públicos municipais. Artigo 3º. A revisão anual de que trata esta lei não implica em reajuste salarial, mas somente na recomposição inflacionária do período na remuneração dos servidores públicos municipais. Parágrafo único. Os reajustes salariais a serem aplicados aos servidores públicos municipais serão definidos em oportunidades e leis específicas. Artigo 4º. A revisão geral anual disposta na presente lei deverá atender aos limites para a despesa com pessoal de que trata o artigo 69 da Constituição Federal e o artigo 18 e seguintes da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000. Artigo 5º. O impacto orçamentário financeiro provocado no exercício de 2014, em decorrência de que trata esta lei, será de R$ 1.316.640,70 para o ano de 2015, o correspondente ao valor de R$ 1.974.961,04, e para o ano de 2016, o valor de R$ 2.093.458,70. Artigo 6º. Os recursos necessários à cobertura das despesas decorrentes com a aplicação da presente lei correrão por conta de dotações próprias consignadas nos orçamentos dos respectivos exercícios, suplementadas, se necessários, adequando-se o plano plurianual e a lei de diretrizes orçamentárias. Artigo 7º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Prefeitura Municipal de Brotas, Orlando Pereira Barreto Neto, Prefeito Municipal. As comissões deram parecer a esse projeto. Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação, dando seu parecer favorável. Comissão Permanente de Finanças e Orçamento, parecer favorável. São essas, senhor presidente. Coloco em discussão. Senhor presidente. Pois não. Antes de mais nada, a gente gostaria de ressaltar que isso é uma antiga reivindicação dos funcionários públicos municipais, que inclusive nos entregaram um abaixo-assinado com mais de 300 assinaturas, ao Fred e a mim, para que a gente fizesse esse documento, para que a prefeitura então passasse a adotar uma data base. Inicialmente a sugestão deles mesmos tinha sido 1º de maio, mas o prefeito entendeu melhor ser 1º de fevereiro, porque aí ele já tem, né, o IPCA, os impostos todos serão reajustados, né, de acordo com o IPCA do final do ano, e dessa forma estará mais correto. Agora me surgiu uma dúvida, como nós vamos ter a segunda votação, eu atentamente estava ouvindo a leitura do secretário Bruno César. O impacto orçamentário eu não consegui entender. Se não tem índice ainda, como é que tem o impacto orçamentário? Porque o índice me parece que não está definido, não pode estar definido, né? Porque o índice do IPCA vai sair em fevereiro. E eu já vi que há um impacto orçamentário para o ano que vem e para o outro, não é? Eu não sei se isso veio esclarecido, veio? O porquê que ele está fazendo uma previsão, sendo que não há o índice? Eu não entendi. Eu também tive essa dúvida, como presidente da Finanças e Orçamento da comissão, e entrei em contato com a prefeitura. Isso é costumeiro de se colocar. Eles utilizam uma média dos últimos meses que foi dado o IPCA, e exatamente, é feito através de estimativa. Também entrei em contato com os contadores, tanto da Câmara Municipal quanto alguns particulares, para entender. Mas no documento não está que é uma estimativa. Não.
Não consta como estimativa, ele consta que o impacto será deveria financeiro estar, orçamentário será dele. Por isso que surgiu a dúvida. Mas foi colocado sim esse. E um outro fato que eu gostaria aqui até de fazer uma provocação, porque há tempos atrás eu provoquei e deu uma correria aí. Eu gostaria de saber nesse momento qual é o papel da presidente do sindicato dos funcionários públicos de Brotas e, se não me engano, Torrinha, Gesiela. Eu queria saber, não adianta correr atrás agora, queria saber que dia que ela participou de reunião com o prefeito, documento que ela protocolou antes do prefeito dar a resolução, né, dar o decreto, o que ela reivindicou para os seus associados. Eu não vejo trabalho nenhum feito pela presidente nesse sentido. Que inclusive o decreto que o prefeito fez, repassando o IPCA de dezembro, eu entendo e alguns juízes entendem que não está correto. Deveria ser não 5,91, e sim 6,28, que é o IPCA de abril. A revisão foi feita ano passado, em maio. É os últimos 12 meses. Eu gostaria de saber o que o sindicato participou. Ou então não tem por que ter sindicato. Porque quando ela precisou que colocasse na lei orgânica, ela tinha o direito de, como funcionária do SAEB que é, ficar só à disposição do sindicato, que era por esse motivo, para brigar, para ir atrás. Né? E eu não vi esse trabalho, e nós aprovamos aqui. Né? Existe uma lei federal que todo presidente de sindicato de classe tem o direito de se afastar, para ficar o tempo todo disponível para os seus associados, seus sindicalizados. E eu não vejo esse trabalho sendo feito, muito pelo contrário. De manhã diz que está fechado para serviços internos. Pô, mas tem 120 associados, será que tem tanto serviço interno que a sede do sindicato fica fechada de manhã? Então, entendo, nesse momento, quero aqui cobrar, né, um posicionamento do sindicato nesse sentido. O que ele fez, né, porque senão fica nós vereadores correndo atrás, né, que não é serviço nosso, seria do sindicato reivindicar database, negociar com o prefeito. E estamos nós aqui brigando com o prefeito por causa do índice. É o sindicato que está aí para isso e não faz. Então vamos acabar com o sindicato. Ela volta a trabalhar no SAEB, e termina o sindicato. Se não está funcionando, não tem por que existir. É oportuna a minha colocação, porque nós estamos discutindo exatamente database, não houve participação do sindicato em momento algum. Não me venha dizer que participou, que conversou, que telefonou. Eu quero documento que prove que participou. Protocolado na Prefeitura 2, que é o setor do protocolo, que vai estar com a data e hora protocolado do documento. Aí, se isso tiver, eu vou vir aqui e me penitenciar. Mas duvido que tenha. Senhor presidente, primeiro com relação à database, né, os funcionários com certeza eles estão, né, contentes, porque isso já é um pedido que eles têm feito já ao longo dos anos e, né, graças a Deus esse ano essa casa conseguiu que isso, como disse o Modesto, que veio os baixo-assinados até nós e essa casa, né, também fazendo a parte dela, e eu gostaria de dizer, deixar aqui minha satisfação, né, desse pleito ter sido alcançado para o funcionalismo. E com relação ao sindicato, Modesto, eu gostaria de convidá-lo a fazer um ofício endereçado à presidente do sindicato, porque até onde a gente sabe e conhece um pouco, todas essas ações, né, que são feitas entre prefeito e funcionários, tem que ter a participação sindical. Né? Então eu não tenho visto realmente, conforme o Modesto falou, eu já até conversei anteriormente com o nosso jurídico a respeito de fazer esse ofício, então eu convido o senhor para a gente fazer um ofício para ter em mãos, né, o que o sindicato tem feito. Né? Os funcionários, a maioria deles fazem parte do sindicato, existe uma contribuição, se não me engano, anual, que todos, né, um dia do funcionalismo público, um dia do ano é em prol dos sindicatos. Então é bastante pertinente essa colocação do Modesto. E eu gostaria então, Modesto, a gente fazer esse ofício para ver as ações que o sindicato tem feito, porque muitas coisas que se não tiver
a ação do sindicato, elas, perante a lei trabalhista, muitas delas nem são válidas. Então é importante a gente estar atento a tudo isso. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, no início do ano passado, nós fizemos em conjunto, né, como disse o nobre vereador Modesto, mas também em conjunto com o vereador Fred, Sucena, Zé Américo e a Zeca, uma indicação que ela levou o número 29/2013, foi de janeiro do ano passado, ao Executivo, para que a revisão geral anual da remuneração do funcionalismo público municipal fosse realizada até o mês de maio. E hoje nós estamos discutindo o projeto de lei 037/2014 do Executivo, fixando a data base para o dia 1º de fevereiro de cada ano. Entendo que a aprovação dessa matéria, ela vai nos atender. Ela atende o artigo 37, inciso 10º da Constituição Federal, e também, o mais importante, trará tranquilidade aos funcionários que terão recompostas as perdas salariais no período. Aproveito rapidinho para já adiantar meu voto sim ao projeto, senhor presidente. Coloco em primeira votação. Quem estiver de acordo, permaneça como se encontra. Caso contrário, se manifeste. Declaro aprovado em primeira votação o projeto de lei 037/2014 por 9 votos favoráveis. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura do requerimento 033/2014, de autoria do vereador Modesto Salviato Filho. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Brotas, Estado de São Paulo, requerimento 33 de 2014. Modesto Salviato Filho, vereador da Câmara Municipal de Brotas, na conformidade das atribuições que lhe são conferidas pelo regimento interno da Câmara Municipal e pela lei orgânica do município de Brotas, requer à mesa, ouvido o soberano plenário na forma regimental, que seja oficiado o chefe do Executivo Municipal solicitando que seja encaminhada a esta Casa de Leis o que segue. Número 1. Cópia capa a capa do processo da aprovação das diretrizes dos loteamentos Jardim Paraíso 1 e 2. 2. Cópia do projeto dos loteamentos Jardim Paraíso 1 e 2, e se não, incluídos no item anterior. 3. Nome do responsável técnico dos projetos acima citados. 4. Nome dos responsáveis do setor de engenharia da Prefeitura Municipal de Brotas que aprovaram os projetos. Justificativa. Tal medida se faz necessária, visto o estabelecido na Lei Orgânica Municipal, conforme o inciso 19 do artigo 32, fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo, incluídos os da administração indireta. Plenário Vera Silva de Albuquerque Mauro, em 14 de maio de 2014. Modesto Salviato Filho, vereador. Coloco em discussão. Senhor presidente. Pois não. Para explicar aos senhores vereadores o porquê desse requerimento, os senhores vão entender no final que eu estou defendendo o trabalho do Legislativo dessa Câmara Municipal. Pelo que nós temos conhecimento, o Jardim Paraíso é 1 e 2, né? Aquele loteamento próximo ao Clube de Campo. Como já o próprio vereador Bruno já disse que já tem coisa errada lá, né? Nós já recentemente falamos do problema das águas de chuva que passavam por cima lá e assoreou o riozinho ali que sai do Clube de Campo. A prefeitura foi lá de forma mediatista, mas resolveu o problema em parte, né? E nós já comentamos a respeito. Aí eu fui chamado essa semana passada, que indo pela Avenida Marginal, Lourivel Roberto Silva Braga, após a pousada Broto d'Água, tem um lote ali, uma quadra que é da prefeitura. E que estava sendo construído um poço, estava sendo aberto um poço artesiano naquele local, que ia atender o loteador do Jardim Paraíso 1 e 2. Eu lá me desloquei, e lá estava o Du Pedroso e a ingerência do senhor Júlio Lourenção, nesse caso. Lá, determinando onde ia ser, onde ia abrir o buraco. Aqui não tem nada a ver com o setor de engenharia. Né? Aqui, no máximo, é o SAEB.
Aí, depois de conversa, discute, dois bicudos até se entendem, né? Porque ele é bicudo, eu também sou. Então, a gente sabe levar um outro. Aí ele me explicou que quando ele era interventor do SAEB, lá atrás, 3, 4 anos atrás, houve uma autorização, uma outorga do DAE, que é o Departamento do Estado que autoriza abrir poço, que permitia a prefeitura abrir um poço naquele local. Tá bom. Aí ele me disse, as diretrizes dos loteamentos, eu falei, escuta, mas inclusive eu e o Bruno no Congresso, nós fomos lá saber, lá na Sabesp, no Secretaria de Recursos Hídricos, se o poço realmente é o mais indicado, porque pelo que nos foi dito pelo prefeito, todo novo loteamento agora tem que abrir o poço, para poder ter o loteamento aprovado, tem que abrir o poço para atender aqueles lotes, futuras casas, né, e mais as imediações. Isso depois, de acordo com a diretriz, passa para o município, né? Porque aí o município tem que administrar, cobrar água e tudo mais. Bom, falei, pera um pouquinho, mas o que eu estou vendo aqui, o terreno não é no loteamento, é da prefeitura. Né? Eu falei, eu entendo que está errado. Né? E também fui aos funcionários do hidrogel lá, de Bauru, eles estavam com uma ordem de serviço do dono do loteamento. Ele estava pagando a perfuração do poço naquela área da prefeitura. Olha, falei, eu entendo de que não está correto. Tem que haver autorização legislativa. Porque se o Fred aqui resolver doar um computador usado para a prefeitura, tem que ter autorização da Câmara. Se o Valdir quiser doar 10 mil reais para a prefeitura, tem que haver autorização da prefeitura, da Câmara. Então, se esse cidadão quer doar o custo da perfuração do poço, tem que ter autorização da Câmara. E houve bate-boca, e liga para o Julinho, liga para o Gibson, liga para o prefeito. Ficou acordado, no outro dia de manhã, já liguei para o Luiz já foi atrás, 9 horas estivemos aqui para conversar sobre o assunto. Eu sou gato escaldado, antes de vir para cá, passei lá. Passei lá, já estava mais de metro furado o poço. Aí, falei, bom, eu sou daquele homem que combina e descombina. Não precisa nem fio de bigode, eu tenho bastante. Mas combinou? Vamos descombinar então. Olha, naquilo que nós combinamos não está mais certo. Eu cheguei aqui, o doutor Gibson veio atenciosamente, né, como sempre. Falou, vamos conversar, capitão? Eu falei, não tenho o que conversar. Por quê? Eu falei, já estava fazendo o poço. Ele falou, não acredito. Eu falei, é. Então agora, diante desses tais fatos, senhores vereadores, eu estou requerendo, né, essas informações, porque extraoficialmente, eu estou sabendo que o engenheiro do loteador seria o senhor Júnior Nelson Neto, que é o engenheiro do departamento de engenharia da prefeitura. Então está havendo uma ingerência, uma interferência que não é legal. Gravíssima. Então eu estou pedindo tudo por escrito, senhores vereadores, para depois tomar as medidas legais. Aqui não é terra de Maria Joana, né? Que faz e desfaz. Podemos até lá na frente ver o projeto aqui, né? Concordar, não sei, tem que ver. Se os outros loteadores vão ter que fazer o poço na área do seu loteamento. Agora, por que aí que tá, mas eu esqueci de um detalhe. Acontece o seguinte, quando o loteador foi pedir ao DAE a abertura do poço, o DAE falou, não pode porque já tem um poço autorizado lá embaixo. Uma distância mínima, não lembro quanto que é. Aí tinha que fazer o quê? Se fosse o caso, tinha que cancelar a outorga dada ao SAEB, naquele terreno, para depois ele pedir. Só que isso ia demorar. E eles têm pressa em vender os terrenos. Então passo por cima da Câmara Municipal. O que eu não concordo. Por isso estou requerendo, solicito aos senhores a aprovação do requerimento, para que a gente possa apurar isso tudo com a devida tranquilidade dentro da lei. Coloco em única votação. Quem estiver de acordo, permite como se encontra. Caso contrário, se manifeste. Senhor presidente, pois não? apenas para adiantar meu voto,
procede o requerimento do nobre vereador, realmente temos que tomar providências, porque senão essa casa aqui vai passar a ser, como ele disse, um passa-moleque. Então procede realmente o requerimento e tem a minha aprovação. Muito obrigado. Declaro aprovado em única votação o requerimento de número 033/2014 por 9 votos favoráveis. Solicito ao senhor secretário que verifique se há inscritos para uso da palavra na tribuna nesta fase, de acordo com o artigo 121 do Regimento Interno. Não há inscritos, senhor presidente. Não havendo vereadores inscritos e tendo em vista a aprovação da moção de número 052/2014 na sessão passada, eu convido a adentrar ao plenário para receber a moção das mãos do autor, nobre vereador Carlos Alberto Frederich, o senhor Samuel Costa Dias, e para receber convido o vereador Modesto Emilinho para receber o atleta Samuel Costa Dias. Aí sim. Samuel, essa aqui é uma lembrança da Câmara Municipal de Brotas, né, parabenizando você por essa conquista, desse campeonato, e dizer mais uma vez da importância, né, que é o esporte na família brasileira, no nosso município, mais um representante nosso que vem com mais uma medalha. E o esporte, ele afasta as crianças e as pessoas das drogas. Então você está de parabéns, está aqui o Suceno, o Macalé, que são ligados ao esporte. Ele sabe da importância que é, e o Modesto, que é, né, o homem da lei aqui, ele é árbitro, né, e é o nosso inspetor, então ele sabe muito bem da importância que é a integração do esporte em nosso município. Então, em nome de todos os vereadores aqui, eu gostaria de parabenizá-lo, né, e entregar essa lembrança para você, em nome de todos os vereadores aqui da Câmara Municipal de Brotas. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a 17ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Brotas, lembrando a todos que a próxima sessão ordinária será em 26 de maio de 2014. Boa noite e obrigado pela presença de todos.